Fabiana Arruda, médica pós-graduada em psiquiatria, e hoje eu estou aqui com a Aline Furtado, psicanalista. O objetivo desse projeto é desmistificar os processos terapêuticos que tem. Então eu convidei algumas pessoas importantes, queridas e amigas para a gente estar compartilhando e divulgando essa informação. Então hoje a gente vai falar sobre a psicanálise. Eu gostaria de perguntar para a Aline. Aline, fala um pouquinho sobre a psicanálise. As pessoas têm muita dificuldade de conhecer, de entender. Eu te trouxe aqui para a gente estar conversando de uma forma bem informal e bem tranquila, que as pessoas possam entender um pouquinho como funciona a psicanálise. Eu queria te agradecer por ter esse interesse. Para mim é muito importante falar o que é a psicanálise, e eu acho que é importante as pessoas saberem também, né, do que se trata. Atualmente é significante estar na crista da onda, né? A psicanálise, muitas pessoas têm se interessado, mas na verdade o que é a psicanálise, né? A psicanálise, Fabiana, é uma invenção, uma criação de Freud. O Freud queria deixar na época dele claro o que era a psicanálise. Ele tinha essa preocupação. Quando o Jung, o Adler começaram a fazer algo diferente da psicanálise, o Freud fez questão de que eles chamassem o que eles estavam fazendo, né, de outra coisa, não psicanálise. Aí surgiu, né, então, aí as psicoterapias, né, de Jung, né, e de Adler, né, e que não era psicanálise. As pessoas, de uma maneira geral, elas acreditam que a psicanálise é mais uma psicoterapia, que estaria nesse leque de psicoterapias. Mas, na verdade, se a gente puder chamar a psicanálise de disciplina, ela é uma disciplina que se destaca das psicoterapias de uma forma geral. Se destaca como? Pelo seu método de investigação do inconsciente, pela forma como a psicanálise trabalha a teoria. A teoria nasce na psicanálise, como foi desde Freud, com a clínica, né? Então, a psicanálise é uma clínica, é uma teoria que parte da clínica, é uma clínica teorizada. E isso já vai mostrando como a psicanálise, embora ela se aproxime da ciência pelo rigor, pela investigação do inconsciente, com um arcabouço teórico explicando o funcionamento do psiquismo, né? Ela é uma maneira, um método de investigação do inconsciente, né? Mas o que é isso, né? O que é investigar o inconsciente, trabalhar na clínica, teorizar, né, a partir da clínica, e, inclusive, poder se aprofundar nessa teoria a partir da vivência clínica, né, e poder também falar caso a caso o que é que está posto, né, para cada sujeito. A gente sabe que a ciência ela trabalha com leis que são possíveis de se generalizar para o todo. E a psicanálise, ao contrário, embora, né, tenha o rigor teórico, a psicanálise ela
trabalha com a singularidade. Então, é o que cada sujeito traz para o seu tratamento, para a sua análise. E aí a gente pode dizer, a psicanálise ela trabalha com sofrimento humano, né? A psicanálise ela vai investigar o que é que levou a pessoa àquele sofrimento. O que está posto desde a infância do sujeito para que ele construa um jeito de lidar com o mundo, lidar com o outro, que muitas vezes o faz sofrer. Tá, então eu posso dizer assim que os pacientes que chegam até mim com seus processos de ansiedade e de depressão, quando eles são encaminhados para a psicanálise, o que eles podem esperar desse processo? Que eles vão colocar as suas questões e a análise vai ajudá-los a investigar, diante das questões postas, o que está levando esse paciente a uma depressão, a um quadro de ansiedade. Ele vai poder falar de forma subjetiva, né, daquilo que o leva a determinados estados, no caso depressão, ansiedade, etc. E a fala em si, ela é terapêutica, né? Falar do sofrimento e falar para alguém que vai escutar sem nenhum julgamento. As pessoas me perguntam às vezes, qual é a diferença de falar dos meus problemas para alguém que eu gosto, que é meu amigo, que eu confio, e falar para um analista? Eu diria que tem uma diferença enorme, porque você está falando para alguém que não tem nenhum laço afetivo do ponto de vista da amizade, da intimidade, do dia a dia. Não é um pai, não é uma mãe, não é o irmão, não é o amigo, né? Não é a amiga. É alguém que está ali para, de fato, escutar esse sujeito sem deixar que os sentimentos atrapalhem aquele processo. Quando você conta um problema para um amigo, o amigo às vezes vai querer te proteger, não vai falar tudo o que ele está pensando, ele vai tomar suas dores, ele vai passar a mão na sua cabeça, ele vai ficar tímido, né, para dizer alguma coisa com muitos dedos, e ele vai terminar, mesmo que esse amigo seja um profissional, né, um psicanalista, esse lugar que ele vai ocupar para esse outro que está sofrendo é de amigo, né? O amigo dá conselho, o amigo dá palpite, o amigo dá opinião, né? O amigo acredita que no lugar daquele que sofre, ele faria de determinada forma. O analista, não. O analista, ele vai poder ter essa escuta refinada, trabalhada. Por que ele tem essa escuta? Porque ele tem um preparo, porque ele tem a análise pessoal, que é extremamente importante que o próprio analista faça a sua análise pessoal, tem sua clínica supervisionada e muito estudo teórico, e ainda precisa dar provas disso quando ele vai a público, né, falar sobre a psicanálise, quando ele escreve um trabalho, quando ele apresenta um trabalho num congresso. Então, o amigo não serve. O analista, ele não interfere no processo da pessoa. Exatamente. Ele intervém, ele maneja, ele conduz
a análise, mas não o paciente. Então, a direção é sempre do tratamento e não da pessoa. Por isso ele não vai dar opinião, por isso ele não vai dizer o que ele acha, por isso que ele não vai dizer o que fazer, né? É bem comum, né, que as pessoas cheguem no analista e esperem uma resposta, que apresente um problema e espere que você dê uma solução para aquele problema. Sim, sim. E falam claramente, né? Você não vai me dizer, né, o que eu devo fazer, você não vai me dizer, né, como eu devo agir, né, para resolver essa situação. Na verdade, as pessoas têm milhões de sugestões, né? Se a gente for pensar aí no senhor Google, se a gente for pensar em tudo que é postado no Instagram, se a gente for pensar nas mídias, você encontra milhões de opiniões acerca de um determinado assunto, uma determinada dúvida, né? E o analista, ele não está lá para te dar nenhuma receita pronta, ele não está lá para dizer como você vai fazer, mas ele está para te acompanhar, para te interrogar, para pontuar. Eu costumo dizer assim, você leva um texto para análise, que é a sua fala, né? E ele está sem pontuação, digamos. E o analista vai te ajudar a colocar a vírgula no lugar certo, né? Certo no sentido também de um texto que faça sentido para o sujeito, né? Ele vai colocar uma exclamação, ele vai colocar uma interrogação, né? 2 pontos lá. Então, assim, o analista, ele pontua esse discurso, mas o discurso, a fala, é do paciente. Então, a psicanálise, ela prima muito por isso, não sugestionar o paciente. Aline, qualquer pessoa pode fazer psicanálise? Tem uma idade, alguma restrição? Não, nenhuma restrição. A criança, né? A gente tem muitas pessoas que atendem criança, que têm excelentes resultados na clínica com crianças. A gente atende adolescente, eu atendo muitos adolescentes, já trabalhei na instituição com adolescentes. E o idoso também é um candidato, sim, né? E até mesmo em pacientes terminais, né? E não só, né, nesse sentido daquele que busca o tratamento, que pensa em buscar o tratamento, mas também a psicanálise pode trabalhar como extensão, psicanálise em extensão, né, que extrapola o setting ali, a psicanálise que a gente chama intenção, que é daquele sujeito que vem e vai para o divã, mas a psicanálise ela também pode dialogar com a educação e contribuir, né, mostrando essa visão que a psicanálise tem de sujeito, né, de lidar com o sujeito na sua singularidade, porque a gente tem muito essa coisa de outros tratamentos, de outras opções aí de tratamento que oferecem para o sujeito algo já pronto para que o sujeito se encaixe. Encaixar-se na caixinha, cada um tem uma caixinha, né? Exatamente. E às vezes a gente não sente que está no lugar certo, na hora certa, então acho que talvez a psicanálise a gente possa dizer que é essa busca por essa singularidade. O que aconteceu comigo, o que me fez chegar até aqui. O que fez de mim o que eu sou, quem eu sou, né? Por que eu faço desse jeito? Por que eu repito um padrão de comportamento? Por que eu repito padrão de Como comportamento? dizem muitas pacientes, eu tenho um dedinho podre, doutor, eu só escolho mesmo pessoas que me fazem mal, que me machucam, principalmente nos relacionamentos.
Pois é, né? E essa questão a gente recebe na clínica muitas pessoas, né, que trazem essa questão amorosa, os relacionamentos, né? É, e é importante se perguntar, né? Por que eu repito esse padrão, né? Será que eu estou, né, sendo escolhida ou será que eu Estou escolho? escolhendo, né? E por que estou fazendo E isso? por que estou fazendo, exatamente. Aline, agora vamos dar uma curiosidadezinha. Sim, O divã. Fale um pouquinho sobre esse sim. Então, sujeito. o divã, o divã, ele está presente na história da psicanálise desde o início, né? O Freud optou pelo divã, tem a questão do conforto do Freud, né, de conduzir o sujeito ao divã, mas tem também questões que a gente poderia dizer que fazem parte da técnica mesmo, né? Tem a questão do paciente poder associar livremente, sem estar preso ao olhar, né? O olhar, ele traz muito do imaginário, né? O que eu vejo, né? E quando esse paciente se deita no divã, quando chega a hora, né? Porque o divã também, ele é oferecido ao paciente quando o paciente de fato, né, entrou nesse processo de análise, e aí ele realmente vai associar livremente, falar das suas questões, e então um lugar para esse paciente fazer, né, essa viagem, né, para que ele possa trazer à tona o inconsciente, né? Porque a psicanálise, ao contrário das diversas psicoterapias, a psicanálise trabalha com o inconsciente. A gente tem as terapias que trabalham, né, com a consciência, com o comportamento, e aí as funções egóicas, né? A psicanálise, ela vai trabalhar com o inconsciente, né? E aí é o lugar ideal, fora desse campo, né, de visão, para que esse sujeito possa, falando, né, falar dos seus sonhos, falar livremente e cometer atos falhos, que os atos falhos para nós são sempre bem-vindos, porque fala de uma verdade do inconsciente, né? Porque é assim que vai aparecendo a verdade do inconsciente. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Fala para o pessoal o que é um ato falho e o que significa isso na psicanálise, que eu acho que eles não têm esse entendimento. Sim. Por exemplo, quando eu estou com uma amiga e vou chamá-la pelo nome. Ela se chama Carla, né? E eu digo Kátia, né? Esse é um ato falho. Alguma coisa apareceu do inconsciente, né, e que pode ser investigado. Porque Carla e eu a chamei de Kátia. Tem também a historiazinha do namorado que chama a namorada pelo nome da ex. Isso também é um exemplo de ato falho, né? O paciente vai na sessão, né, dizer alguma coisa, diz outra e diz, eu não queria falar isso, né? Conscientemente ele não queria, mas o inconsciente se impôs, né? Falou, tá dito, né? E isso, uma análise, precisa ser levada em consideração. Não, eu não quis dizer isso, mas agora tento dar conta disso. Será por que isso apareceu, né? Então, o ato falho
E aí você pediu para eu falar também do aquele A ato falho? importância do ato falho na psicanálise. Sim. Então, é essa a importância, né? De poder escutar esse inconsciente, né? O sujeito chega, vai falando, normalmente o discurso, por mais que a gente fale livremente, não é livremente, não é tão livre assim, porque a gente pensa no que a gente fala, a gente tem as resistências, a gente tem a própria, conscientemente, não é nem uma resistência, mas a gente tem, às vezes, vergonha de falar alguma coisa, né? A gente esconde da gente mesmo, né? Aí eu digo que no divã, você vai falar de coisas que não se fala nem para você mesmo no espelho. Eis a questão. Eis a questão. Eu brinco com o paciente e falo, tem coisas que a gente esconde da gente mesmo. E geralmente são essas coisas que estão machucando a gente repetitivamente. Por isso o processo de análise terapêutica é tão importante. É, muito importante. E agora, eu pensando aqui, às vezes o paciente diz assim, eu nunca pensei nisso. E é tão importante a análise porque muitas vezes nós ficamos presos a um discurso que se repete, né, a cadeia significante, e a gente não consegue sair desses significantes, né, de um discurso que está cristalizado, engessado, que não nos permite ver as coisas por uma outra perspectiva. E aí, de repente, a presença do analista, né, nesse lugar de dirigir o tratamento, a cura, essa presença vai fazer diferença, porque aí é a vírgula que eu disse, é o ponto de interrogação, que às vezes faz toda a diferença, né? Uma mesma frase pronunciada pelo analista de uma forma interrogativa para o paciente, né? Tem um insight. Tem um insight. Fala, nossa, eu não pensei. Eu escuto muito, nossa, eu não tinha pensado nisso. É isso mesmo, né? É muito bonito ver o processo, né, de cada paciente, e como também, por essa coisa que eu disse antes, você na psicanálise não tem como generalizar. E como você parte então da singularidade, cada caso é de verdade único. Outra coisa, Aline, na sua experiência como psicanalista, o que você mais atende no consultório? O que mais chega? O que é mais frequente? Olha, eu tenho muito essa questão do afeto, dos relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, né? Pacientes que estão com dificuldades em casa, com o marido, né? Ou com a esposa, né? Essa questão, ela pega muito. Então, assim, aparece bastante, né? De um modo geral, eu atendo adolescente, atendo pacientes em depressão, atendo pacientes que trazem questões relacionadas com uma profissão, com as finanças. Mas eu acho assim que o mais marcante, né, é essa questão da vida amorosa, dos relacionamentos. Desde Freud, que foi quem começou tudo isso, até hoje, você vê uma evolução na psicanálise ou você vê mais como uma ciência mais estática? Como é que você vê a sua avaliação? Sim, a gente não pode esquecer do próprio Lacan, né, que fez essa releitura do Freud e que deu a sua contribuição e que é muito valiosa. Então a gente tem já acréscimos, né? Lacan ele traz
novidades, eu diria, né? A partir do Freud, né? Sendo freudiano, né? Trabalhando nessa visada do inconsciente mesmo, né? Do inconsciente, da relação analítica, o paciente com o analista, que Freud fala, né? Freud, no tratamento, né, analítico, o Freud vai falar da transferência, né? Você, no set analítico, você vai trazer à tona as suas relações amorosas. Você vai trazer à tona as suas primeiras relações amorosas, né? Pai, mãe, né? E vai repetir ali na cena analítica, né? E Lacan trabalha, né, a transferência, dando mais, né, uma contribuição, né, falando já avançando, né? E a gente tem muita produção de muitos psicanalistas que são lacanianos, né, portanto freudianos, hoje, né, trabalhando temas mais, né, assim, atuais, fazendo as suas leituras. A psicanálise, nesse sentido, ela está aberta, né? Ela está muito aberta às novidades, a cultura ela vai mudando, né? Os problemas vão surgindo, né? E a psicanálise está aí para tentar responder, né? No sentido de o que é, do ponto de vista psicanalítico, um determinado acontecimento, um determinado questão que surge na atualidade, né? Por exemplo, agora na pandemia, né, durante a pandemia, muita produção a respeito dos atendimentos online. Aí a gente não tem o divã, né? E aí como é que a gente faz com isso, né? E qual o recurso que a gente utiliza? É possível uma análise online? Até bem pouco tempo um sacrilégio falar isso, né? Se acreditava que não. Mas aí a gente já tem toda uma produção sobre essas questões, né? Entendi. Então, para a gente ir concluindo aqui a conversa, porque senão a gente conversa o dia todo, o que te fez apaixonar pela psicanálise? Qual é a paixão que a Aline tem? Esse significante, psicanálise, ele teve muito presente. Eu tenho uma tia que fez psicologia, que se interessou pela psicanálise, então eu escutava, né, ela falar e eu achava que era aquilo, né? Eu achava super interessante, né, a psicanálise, mas eu não sabia direito naquele momento, muito criança ainda, o que era, né, de fato a psicanálise. Mas nas minhas redações lá primárias, lá atrás, eu dizia que eu queria ser, né, acho que eu falava psicóloga, né, porque a minha tia também tinha feito a formação em psicologia e depois foi estudar psicanálise. E eu já dizia, aí eu dizia que eu queria ajudar o outro. Embora a gente tenha uma questão sobre isso, né, até que ponto se pode ajudar o outro, pode-se mesmo ajudar o outro, né, ou somente a própria pessoa, né, pode se ajudar, né, mas trabalhar com sofrimento humano, né, e poder dar uma outra possibilidade para esse sujeito, né? Para que ele sofra menos, para que ele lide melhor, né, com as mazelas da vida,
para que ele possa enfrentar melhor os problemas, para que ele tenha reconhecimento do que de fato é dele e o que é do outro. Acho que essa é uma questão importante. O que é meu e o que é do outro? O que eu carrego, que não é meu, que geralmente são pesos que a gente carrega ao longo do dia, dos meses e dos anos, e com o tempo parece que a gente carrega mais, né? Quando a gente não consegue entender esse processo. Exatamente. Tem coisas que a gente aprendeu que a gente precisa deixar cair. A gente precisa deixar, desaprender, desconstruir, né? Desconstruir, a coisa precisa ir, né? A gente precisa se desidentificar, né, de coisas que a gente se identificou, mas que, na verdade, só nos faz sofrer. Ok, Aline, eu quero te agradecer muito por tudo. Acho que esse projeto de falar sobre as opções que o ser humano tem, que a pessoa tem, eu falo que a gente não trata doenças, a gente trata pessoas, para que essas pessoas possam cada vez mais ter possibilidades de viver melhor com elas mesmas e com o próximo, para que a gente possa ter mais relacionamentos saudáveis, entender relacionamento, que eu falo para o paciente, tudo na vida é relacionamento. Seus primeiros relacionamentos, nossos primeiros amores, são com os nossos pais. E de lá para cá a gente sofre horrores por não saber se relacionar, por não entender bem esse contexto de relacionamento, por não conseguir verbalizar. Por isso o divã é importante, né? Falar, que é terapêutico. Eu me ouço falando e eu exponho o que está me machucando. E aí sim, eu tenho a possibilidade de fazer diferente, de me melhorar como ser humano. Acho que esse é o meu objetivo, é o seu objetivo e é o propósito desse projeto. Que todos nós possamos conhecer e divulgar mais sobre essas informações. Você quer deixar algum recado para que as pessoas possam te procurar como analista? 2 recadinhos. O primeiro é que você que se interessa pela psicanálise enquanto ofício, procure escolher bem a escola que você vai frequentar para fazer a sua formação, porque hoje em dia a gente tem tantas propostas e são propostas que não atendem esses critérios desde Freud, que foi esse inventor da psicanálise, né? Foi quem criou a psicanálise. E dizer também que eu atendo aqui em Goiânia presencialmente e que vou começar presencialmente a atender também em Assis, São Paulo. Vou ficar então, quando eu estiver aqui com os pacientes presencialmente, os que preferirem, né? E quando eu estiver em Assis, os pacientes vão ficar online e quando eu estiver aqui, os de lá de Assis vão ficar também online. E se você estiver, né, sofrendo, se você estiver precisando de um tratamento, né, não espera não, né, procura um analista, porque pode fazer toda a diferença para você, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor. É isso aí, Aline. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo, que quiserem se inscrever, se inscrevam, curtam e compartilhem. Principalmente, o pedido é por compartilhar, para que mais e mais pessoas conheçam as opções que a gente tem e como a gente pode ficar melhor. Muito obrigada.